Olá, amigos queridos do YouTube, Isabel falando, como vão vocês? Neste vídeo que eu vou publicar aqui no meu canal, né, vou aproveitar o espaço virtual que eu tenho aqui, né? Porque se fosse eu tivesse um site, talvez eu digitaria o que eu vou falar, mas como eu tenho o canal, eu vou aproveitar e colocar aqui esse registro, né? Vamos dizer assim, de reconhecimento meu com relação ao autor que eu acabei conhecendo por acaso, porque eu fui ajudar, né, fui fazer uma participação especial num trabalho literário de uma parente. Ela queria pedir um pouco da minha participação, né, um pouco do que eu, vamos dizer assim, entendi do livro, né? É um livro um pouco complicado quando você lê sem, vamos dizer assim, ver uma resenha antes, né? Se você pega uma resenha de quem já leu e releu, você acaba entendendo que a história não tem uma cronologia só, né? Que é o livro Essa Terra, de Antônio Torres. Eu vou agora abrir um parênteses para falar um pouco só de Antônio Torres, porque ele é baiano, ele é de Sátiro Dias, e eu descobri agora, né, depois de tanto tempo de vida, uma figura ilustre baiana, né? Eu sou fã de pessoas da minha terra que se destacam, e essa pessoa, o autor Antônio Torres, ele não só se destaca, ele é uma estrela que brilha, né, uma lenda viva da literatura brasileira, e eu não sabia, né, eu não tinha tomado conhecimento que ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras, na poltrona 23, e na Academia de Letras da Bahia, na poltrona do João Baldo Ribeiro, se não estou enganada, que foi o próprio João Baldo que falou para ele se candidatar, que votaria nele e tal, né? Ele falou em um dos vídeos que eu acabei acessando, né? Eu acessei vários vídeos no YouTube para poder ter uma ideia do que é que se tratava o livro, e acabei conhecendo um pouco da pessoa Antônio Torres, né? Que é esse autor de vários livros, o primeiro que destacou ele aí na literatura e talvez tenha inspirado ele a continuar na literatura, né, pela sua forma de escrever. Na época foi muito inovador, né, foi muito inovador. Isso foi em 1972 com o livro Um Cão Uivando para a Lua. Eu acho que o título é assim. E foi daí que ele despontou a fazer livro, né, a escrever livro. E a UNEB já entrevistou ele, a UNEB de Feira de Santana, ou de Serrinha de Feira de Santana. E muito interessante, né, os professores fazendo a entrevista, ele muito simpático, muito disponível ali, né, uma pessoa, vamos dizer assim, simpática demais. E a inteligência dele é muito, vamos dizer assim, encantadora, né? Uma inteligência que cativa. A forma de escrever dele é muito legal. Eu dei risada, apesar de que o livro que eu li, Essa Terra, o nome é Essa Terra. É um livro difícil, né? Eu não sei se eu falei no início desse vídeo, é porque é a segunda vez que eu tô tentando gravar. Não segue uma ordem cronológica só. Várias vezes a pessoa que está falando já num capítulo passa para outro personagem, né? Os personagens são principalmente o Nelo, que é o personagem que vai sair do sertão para tentar uma vida melhor numa época de muita seca, e em que o agricultor, né, a pessoa do campo estava perdendo seu espaço, e se já vivia na pobreza, aí é que naquela época, 1970 por aí, nessa época aí, começou os bancos surgirem e enganar, digamos assim, os pequenos agricultores que não entendiam muita coisa, só entendiam de enxada mesmo. E Nelo e o Tontonho,
que falaram, né? Tem uma resenha que fala que o Tonton provavelmente está fazendo alusão ao nome de Antônio Torres mesmo. É como se Antônio Torres tivesse se incluído na história usando um nome que lembra o nome Antônio, né? Então, o Nelo vai para São Paulo e o seu pai era contra a saída dele, a mãe, como eu escutei também outra análise aqui na internet, já estava em um processo assim, mais ou menos de falta de senso, falta de noção, né? A saúde mental já meio prejudicada, né? Então ela reclamava de tudo. E ao mesmo tempo tinha muito orgulho do filho ter ido. O pai também tinha orgulho, apesar de ele ser contra, ele tinha orgulho do Nelo, né, do seu filho mais velho, ter tido coragem de seguir uma vida numa cidade grande, né, porque parecia muito perigoso, né, mas parecia realmente uma porta aberta, daquelas melhores que tem para se conquistar algo de bom para a vida, né, melhorar. Então, a gente sabe que eu estou longe de ser uma socióloga, uma historiadora, mas a gente sabe, né, falando assim por alto, que a migração ela é uma coisa que marcou a história e marcou também a vida das pessoas, muitos de forma trágica, muitos de forma triste, né? Porque muitas famílias tiveram que se separar mesmo. E nessa história, o Nelo, ele se arrepende porque ele passa uns perrengues em São Paulo, a mulher dele é roubada pelo primo dele, ele volta revoltado, né? Mas assim, apesar de ser uma história que ele no final das contas tira a vida dele e tudo, o próprio pai tem que preparar o caixão, eu recomendo essa leitura porque a leitura é legal, é cômico várias vezes. Tem uma hora que o irmão mais velho, que é o Nelo, tá com o mais novo, o Nelo tá bêbado e o Tonton tá tendo que segurar ele tipo no ombro. Ele fala: Tonton, me leva pra minha mulher, me leva para meus filhos. Aí chama um táxi, Tonton. E aí o Tonton fala: Nelo, táxi aqui, só se o táxi daqui é um jegue. É montar em cima de um jegue. Então, muita coisa legal para vocês lerem. A gente acaba vendo referências lá nas citações das cidades. Feira de Santana, onde eu já morei, e em Inhambupe, que eu já escutei muito na rádio quando era criança, festas em Inhambupe, né? E eles são lá do Junco, que na época que está retratando, está ficando independente de Inhambupe, né? A cidade era Inhambupe e Junco era como se fosse um povoado dependente que passou por causa da política a ser independente. Mas não quis dizer muita coisa, porque o Junco realmente não progrediu muito pelo que é relatado no livro. Então é um livro que me cativou, né? Acho que vai cativar muita gente. Tem um quê de Kikas Berro d'Água nele, uma coisa assim bem legal, né? Apesar de ter a tragédia, você vê os personagens interagindo de uma forma muito cheia de graça mesmo, né? E as gírias baianas, né? Você vê gíria baiana, tudo que é trecho, né? Fala até de Alagoinhas. Ó, gente, pessoal de Alagoinhas, um beijo. Esse livro tem também o nome de Serrinha, onde eu nasci, Alagoinhas. Então, ler um livro de um conterrâneo e ver as cidades aqui que eu já fui, né, serem citadas, né? E é uma forma bem elaborada, né? Que é uma leitura um pouco complexa, né? Um pouco, né? Muito complexa. É bom uma leitura que você faz outra depois, né? Porque tem coisas que você vem a entender depois que você faz a releitura. No início eu não tinha entendido muito bem quem que estava falando, né? O personagem narrador que estava lá narrando a história no início. Depois é que eu fui perceber quem era quem que estava falando, né? A gente vai conhecendo psicologicamente os personagens, inclusive nesse trabalho que a minha sobrinha ela precisou de uma colaboração, ela estava
focada na parte do pai, né? Do pai do Nelo e do Tonton, que é uma pessoa mais tradicional, né? Ele tinha um problema mais ou menos com bebida, mas mesmo assim era uma pessoa muito família, né? Parecia ser uma pessoa sentimental, mas que guardava isso para ele, né? E então ele era mais apegado aos filhos do que à mãe, que parecia que preferia que os filhos tentassem a modernidade mesmo, se atualizassem, né? Se jogassem no mundão e não ficassem muito apegados assim a papai e mamãe, né? Então ele tinha o oposto, era uma pessoa oposta à mãe dos filhos. Então, bem interessante, recomendo. O livro eu consegui um PDF, mas tem aí na Amazon, tem aí vários sites à venda. Eu vi de R$6, acho que no estante virtual. Então dá, mas está mais caro em outros sites, né? Dá para fazer uma compra dele e fazer uma apreciação da leitura fenomenal, né? Depois até presentear alguém, porque olha, se uma pessoa gosta de leitura, se tem uma pessoa que gosta de leitura, essa pessoa vai gostar de ler Antônio Torres e vai recomendar, acho que a todo mundo, porque é uma pegada de escrita bem diferente e irreverente, com certeza. Então, deixando aqui a minha apreciação, né, do livro. Não contei a história, né? Gostaria de contar a história, mas é um pouco complicado, né? É arriscado eu falar toda a história. Tem um momento em que o Tonton expõe, né, para o Nelo que o Nelo sempre foi lembrado em casa e os pais tinham muito orgulho dele. E o Nelo nem tinha ideia, né? Porque estava longe, ele estava pensando que o pai não estava gostando disso, né? Mas que, na verdade, aí o Tonton fala, não, é Nelo, 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 sabe? Uma puxação de saco pro lado do Nelo, que tá lá em São Paulo e eu tendo que escutar mamãe reclamar, dizendo que não é minha empregada, não sei o quê. Então ele, o mais novo, ele acaba falando dessa ausência dele ter afetado um pouco os pais e a vida dele também, né? E o pessoal esperando a ajuda dele, né? E o Nelo pergunta, ninguém ajuda, ninguém colabora de alguma forma, né? Então a situação não mudou, né? O Nelo foi para São Paulo, quando voltou, ele viu que continuou a mesma coisa, né? Não progrediu. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa, eu estive numa cidade, não vou citar o nome, e essa cidade, ela realmente estagnou. Quando eu estive lá, eu tinha 5 anos, aqui no sertão da Bahia, bem sertãozão mesmo, seca, seca das brabas. E a mudança foi quase nada. Onde eu fui, não é todo mundo que tem eletricidade. Eu tenho que ser verdadeira. Eu vi gente com eletricidade e vi gente sem eletricidade. Existe ainda isso, tá? Então imagine só, numa época muito mais atrás e que a seca prejudicava. Então achei muito interessante. Quem quiser ler um enredo assim diferente do sertão baiano, pode se deleitar com essa terra aqui. Eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessante a forma do Antônio Torres escrever, da forma do Antônio Torres conduzir uma história. É bem interessante. Lembra um José Saramago da vida, só que, claro, com a forma do baiano falar, né? A forma de um baiano conversar. Até xingamento você vai achar nesse livro, um barato, um barato. Então espero que vocês venham comentar, né, se vocês perceberam essas coisas legais do livro. Beijo, apreciei muito e o like hoje é um meu para o Antônio Torres. Tchau.
I told you I'm disgusted by your face.